Aula é tanto aguardada e anunciada. Nessa aula falaremos aí sobre para aqueles que têm dificuldade de preparar um bom substrato, para aqueles que cultivam principalmente em plantas em vaso. Bom, de uma forma aqui bem simples, né? Eu vou falar o que é o substrato, né? Na verdade, já tentaram descrever o substrato, vários profissionais já tentaram descrever o substrato, existem vários, tá? Mas aqui eu vou deixar de uma forma bem simples o que seja o substrato, né? Substrato nada mais é do que um meio onde as raízes, né, das plantas, principalmente, vão se, na verdade, crescer e se fixar, ok? Ela normalmente é sólido, né, que tem a parte, digamos assim, os poros, que tem a parte gasosa, né, a presença de oxigênio é muito importante, tá? E todas as qualidades, né, a gente descreve depois, né, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, né? Mas a gente descreve de vários itens importantes para ser conhecido em um substrato, ok? Então são de uma certa forma, eu estou colocando aqui o que seria substrato. Vale a pena aqui dizer também, né, que muita gente confunde substrato com adubo, ou que o substrato tenha que ter o adubo. Não, isso é completamente equivocado. Tanto é que um dos melhores, a gente fala aqui, tanto é que os melhores substratos, né, são substratos sem praticamente nutriente nenhum, tá? Posso citar aqui, por exemplo, a vermiculita, a perlita, né, que elas não têm basicamente nutriente nenhum, é zero, tá? Então, você coloca depois quando na necessidade das plantas, tá certo? Vocês querem aí aprofundar ou conhecer melhor como preparar um substrato adequado, estamos lançando nessa aula o livro digital com o título Técnicas de Substrato para a Agricultura Moderna, de autoria do Roberto Tacani, Elias Góes, Sérgio Yanagisawa e Ricardo Faria. Explicaremos em detalhes o que vocês ganham com o livro, né? O livro digital, esclarecendo todas as dúvidas relacionadas levantadas e porquê do livro, para quem seria esse livro, quem são os autores desse livro e por que não levar o livro. Ganhar com isso, vocês vão ganhar até o final dessa aula 3 benefícios. Primeiro benefício é saber realmente cultivar realmente com substrato adequado, tá? Então, quais os fatores que vão estar relacionados aí em relação aí aos fatores que são importantes no preparo do substrato. O segundo benefício seria aí quais materiais que são importantes aí, que podem ser utilizados aí no preparo do substrato. Então existem vários materiais locais disponíveis aí que podem ser utilizados na confecção do substrato. Terceira coisa que vocês vão ganhar com essa aula é realmente preparar de forma adequada, na proporção correta, os materiais que vai ser utilizado no substrato que vocês vão usar em determinada planta. Por que do livro? Primeiro motivo, para você ter um bom resultado aí no cultivo aí de plantas em vaso, você precisa entender muito bem na questão de substratos mais adequados aí para seu cultivo, principalmente relacionado aí à parte de disponibilidade de nutrientes, disponibilidade de água, de oxigênio e também para o desenvolvimento das raízes. É diferente esse livro digital em relação ao que tem no mercado. Esse livro digital, ele além de ser bastante sim, prático, né, existem no mercado muitas informações práticas,
mas não tem informações aí explicando por que você usa determinado tipo de material ou determinado tipo de corretivo para que você consiga fazer um substrato assim adequado para determinada cultura realmente que você vai cultivar. E além disso, aí dependendo do tipo de vaso ou tipo de manejo também, diferencia o substrato também. Outra coisa que é importante ressaltar, realmente relacionado a aspectos científicos. Então tudo é baseado em pesquisas, né, que já foram feitas e analisadas e realmente abordadas, e aí numa linguagem bastante simples, prática, passo a passo, de forma que todos, até a pessoa leiga, consiga entender rapidamente. Para quem é essa apresentação? Essa apresentação serve para várias pessoas aí do segmento que atuam aí no segmento aí de cultivo de plantas. Primeiro, o segmento aí de pessoal que cultiva plantas em vaso, principalmente, que queiram ter um substrato aí mais adequado aí para realmente cultivo realmente interessante. Segundo, para os produtores profissionais que cultivam aí plantas em vasos, seja hortaliças, frutíferas, ornamentais, plantado tudo em vaso, né? Que queiram ter um substrato, melhor substrato para determinada cultura. Terceiro, para as empresas que trabalham aí com o segmento de produção de substratos profissionais, que queiram ter um substrato mais adequado aí para determinada segmento de cultura. Terceiro, para os amantes aí também de cultivo aí de plantas ornamentais que queiram, ou de outras plantas frutíferas ou hortícolas, que queiram aí cultivar realmente plantas em vaso, em potes também. E terceiro, para realmente os órgãos aí de pesquisa e também de reguladoras. Quem sou eu? Sou Sérgio Shoji Yanagisawa, engenheiro agrônomo, já formado há um certo tempo já, e também já fui produtor rural de flores e plantas ornamentais e também consultor de flores e plantas ornamentais no segmento produtivo e também para o segmento de paisagismo. E dentro desse período realmente desenvolvi vários substratos aí para esse segmento, tanto de recomendação como também com a experiência prática aí em termos dessas culturas aí relacionadas aí, que sei desde de flores em vaso, plantas ornamentais, orquídeas, né, que tem atuado bastante. Então, e com resultados bastante satisfatórios no segmento aí que foi realmente atuante. Olá, para quem não me conhece, eu sou Roberto Tacani. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Exalc, tá? Fiz o meu mestrado, doutorado e 2 pós-doutorado. Uma na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, né? E a outra em Londrina, tá? Onde eu trabalhei com várias plantas, né? Uma, a rosa do deserto, na parte também de substrato, ok? E também eu tenho que falar que eu sou filho de produtor, né? Desde quando eu nasci, tá? A família, né? Trabalhou sempre com orquídeas, tá? Depois isso foi se evoluindo para hortaliças e até flores em vaso, tá? Então, eu tenho muita coisa em si, tá? Para falar sobre substrato, né? Tenho também, tá, 13 livros publicados, tá? E esse seria o 14º, ok? Eu vou falar sobre o livro, né, num outro vídeo. Eu vou falar sobre esse vídeo, eu vou falar sobre o livro, tá certo? Mas aqui eu deixo aqui um breve relato, né, do meu currículo,
tá? Do meu passado com relação aos trabalhos e principalmente aos que eu desenvolvi junto com o Substrato, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o livro, tá certo? O livro de Técnicas Modernas de Substrato para a Agricultura. Esse livro, ela teve a primeira versão lançada em 2013, tá? E o pessoal me pergunta por que demorou tanto tempo para lançar essa nova versão, né? Eu não posso falar em edição, né? A mesma edição, porque o título é diferente. Bom, para quem não sabe, né, a publicação de um livro não é fácil, tá certo? Diferentemente de um artigo em jornal ou mesmo um trabalho simples de publicação, um livro leva-se muito tempo, tá? Nesse livro, só para vocês terem uma ideia, a gente tem, tá, praticamente 200, 300 fotos, né? Onde a gente vai estar mostrando juntamente com vários produtores, tá? Algumas empresas de substrato, tá? Então muitas fotos foram retiradas, tá, das próprias empresas. Então tem muitas coisas, inclusive técnicas de esterilização, técnicas de mistura, tá? Em detalhes em fotos, tá? Que nós tiramos, né, em alta definição e a gente melhorou ainda mais para fazer a publicação, né, colocar nesta publicação. Então tudo isso leva-se muito tempo, viagens, né, custo, viagens, né, estadas, para vocês terem uma ideia, pegamos várias chuvas e com a chuva a gente ficou impossibilitado de fazer muitas viagens e assim por diante. Então, acabou, portanto, né, levando 10 anos, né, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar desse livro, tá? Tá escrito de uma forma bem simples, técnica, mas está escrito de uma forma bem simples para todo mundo, tá, compreender sobre o assunto, ok? O motivo para você realmente ter aí um substrato adequado e ter o livro no caso é que para quem cultiva aí plantas em vaso atualmente ou já pretende cultivar vasos ou em vasos ou potes, é importante entender muito bem a parte de substratos, os vários tipos de substrato, como fazer a mistura, como fazer realmente essa composição. E nesse livro vai ter todas essas informações de forma bem aí organizada. O terceiro motivo seria o quê? Para quem realmente, eu acho que não vai servir. Muita gente que realmente não conhece nada, vai ser bastante útil ter as informações básicas aí para na hora de realmente preparar o substrato ou escolher o tipo de substrato mais adequado para determinada cultura, vai ser bastante útil. Então, para quem não sabe nada, também vai ser bastante interessante adquiri-lo. O quarto motivo realmente para estar adquirindo esse livro único no mercado existente aí é realmente que o investimento vai ser baixíssimo comparado pelas informações, a profundidade de informações que trazem para que você, mesmo sendo leigo, mesmo sendo profissional, vai estar realmente dando essas informações para você preparar um bom substrato, um substrato adequado para determinada cultura. Após toda essa aula aqui hoje, então nós faremos um lançamento oficial aí do livro digital Técnicas de Substrato para a Agricultura Moderna, que vocês vão ter realmente a oportunidade de ter essa aula no valor sem desconto, no valor de R$120. Mas para vocês que realmente tiveram aí a oportunidade de assistir a essa aula, vocês vão ter um desconto. Esse desconto vai ficar no valor final de R$93,37.
Para quem tiver interesse, aqui vai ter um link da bio, aqui embaixo, ou em cima, né, no caso, né, onde vai estar aberto o pedido, ou via o WhatsApp, do grupo WhatsApp, que vai estar realmente, ter o link realmente para fazer a compra, tá? E realmente está adquirindo esse livro. Uma das perguntas que o pessoal sempre pergunta, né? Ok, eu consigo fazer tudo isso sozinho, né? Sem a ajuda de ninguém. Eu sozinho eu consigo preparar, acessando aí o site aí, por exemplo, Google ou YouTube. Aí eu digito realmente como fazer melhor substrato para as plantas. E aí você vai aparecer vários realmente aí informações, várias sites aí onde tem essas informações, né? Então, vão aparecer vários aí, né, que vocês vão escolher de repente, mas muitas informações que estão lá, elas são assim inadequadas ou realmente são erradas, né? E que de repente as pessoas que fizeram realmente essas informações aí, eles não têm aí, de repente fizeram um teste aí, né, e fizeram realmente funcionar para as plantas que vocês estão trabalhando, tá? A forma realmente vocês estarem pagando, né, para realmente aprender conosco, né? Nós já erramos muito, né? Nós testamos várias formas aí de substrato também. E aí, logicamente, vocês vão aprender com os nossos erros. Então, não vão repetir os erros que nós repetimos aí, né? E aí, logicamente, aí você não vai realmente trilhar o caminho sozinho, né? E com isso vai ser uma forma mais fácil para vocês, né, de não cometendo os erros na hora de preparar de forma inadequada ou de forma errada, escolhendo os materiais inadequados. A verdade realmente que de qualquer forma vocês vão ter que pagar de uma forma ou de outra. Todo mês o dinheiro volta para vocês, mas uma coisa que não volta é o tempo gasto para realmente adquirir todo esse conhecimento, esse aprendizado. Então, com isso, vocês realmente, com a aquisição do livro, vocês vão realmente ganhar tempo. O tempo é o valor mais precioso do que realmente o conhecimento, né? O tempo que vocês de repente fizeram teste ou avaliaram e aí os materiais que vocês utilizaram, né? Então, e nisso realmente vocês vão ganhar com isso, tá certo?